Boa noite. Boa noite. Doleiro delator revela pagamentos da empreiteira OAS em São Paulo. E o CEF depôs no inquérito das propinas no Rodoanel durante o governo Alckmin. Sérgio Cabral admite ter recebido 5 milhões de reais de empresário. O ex-governador do Rio, que está preso, alega que foi caixa 2 de campanha. A Polícia Federal poderá investigar o assassinato da vereadora Marielle no Rio. Ministro Jungmann diz que a equipe está pronta. O crime foi há 5 meses. Presidente do Tribunal Regional contesta o diretor da Polícia Federal e nega a pressão no dia da turbulência causada pela ordem para soltar Lula. Mais de 1 tonelada de cocaína apreendida em navio no Porto de Santos. Piratas invadiram o barco na madrugada, fugiram e ainda há muito mistério no caso. E na maior cidade do Brasil, estacionamento continua dando dor de cabeça. Paulistanos sofrem com a sinalização enganosa e cobranças inesperadas. O Jornal da Gazeta está no ar. A polícia investiga a ação de piratas que invadiram um navio que aguardava para atracar no Porto de Santos. No navio foi encontrada mais de 1 tonelada de cocaína. O navio de bandeira italiana foi autorizado a atracar hoje de manhã no Porto de Santos. Durante a madrugada de domingo, segundo a Polícia Federal, a tripulação formada por estrangeiros percebeu a movimentação de homens armados no convés. Se escondeu e avisou o capitão, que pediu ajuda às autoridades brasileiras. Ninguém da tripulação ficou ferido. Além da Polícia Federal, também foram acionados militares da Marinha. Nós fomos acionados por meio da Polícia Federal, ainda pela manhã do dia de ontem. Nós realizamos uma escolta desse navio mercante chamado Grande França até a sua ponto de atracação e entregamos às autoridades portuárias. O cargueiro estava a cerca de 15 quilômetros da entrada aqui do Porto de Santos, aguardando autorização para atracar. Pelo menos 4 homens armados conseguiram subir no navio. A suspeita é que os criminosos tenham usado uma corda e um gancho para poder escalar e chegar ao convés. Eles teriam ido ao navio com uma embarcação pequena. Foram encontrados 2 contêineres abertos e revirados. Em outros 2 estavam 41 sacos pretos com mais de 1.300 quilos de cocaína. Os piratas já haviam fugido. A Polícia Federal investiga se a droga já estava na embarcação ou se foi içada durante a madrugada. Hoje à tarde, um homem prestou depoimento sobre o caso e teve o celular apreendido. A polícia disse que não vai dar mais detalhes para não atrapalhar as investigações. Só este ano, a polícia e a Receita Federal interceptaram mais de 13 toneladas de cocaína no local. Pelo visto, temos uma Marinha e uma Polícia Federal responsável pelo policiamento do porto que só navegam à luz do dia. O aviso de que havia piratas no barco foi dado perto das 2 horas da manhã. A Marinha só zarpou depois do nascer do sol, ou seja, mais de 4 horas depois. Infelizmente, os piratas, com suas metralhadoras, não puderam esperar a chegada dos marinheiros. A Polícia Federal nem entrou no mar, preferiu esperar o navio no porto mesmo. Aí descobriu mais de 1 tonelada, 1.300 quilos de cocaína, que não se sabe de quem são. Ainda bem que todos os candidatos à presidência da República têm planos super eficientes de vigiar a nossa fronteira. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou hoje que a Polícia Federal já tem uma equipe definida para assumir as investigações da execução da vereadora Marielle Franco. O assassinato da parlamentar do PSOL e do motorista dela completa amanhã 5 meses, sem qualquer solução. Jungmann anunciou que delegados do Rio e de outros estados foram selecionados, mas que eles só vão atuar caso sejam acionados pelo governo do estado ou pelo Ministério Público. O caso é tratado como sigiloso pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio. O ministro da Segurança Pública declarou ainda que descobrir os autores e os motivos do crime é uma questão de honra para o presidente Michel Temer. Jungmann voltou a dizer que a complexidade da investigação se deve ao envolvimento de políticos e agentes públicos no homicídio. A siderúrgica Usiminas voltou ao trabalho hoje depois da explosão de um dos gasômetros na sexta-feira.
Em comunicado, a Siderúrgica Uzi Minas informou que voltou a operar depois de rigorosas vistorias hoje de manhã em todos os setores da empresa, incluindo gasômetros remanescentes. Nenhuma irregularidade foi encontrada. As investigações sobre as causas do acidente continuam. A explosão no gasômetro da companhia na última sexta-feira deixou 34 pessoas feridas. O estrondo pôde ser sentido em diversos bairros de Ipatinga, em Minas, onde fica a empresa, uma das mais importantes do Vale do Aço. Segundo o Observatório de Brasília, houve um abalo sísmico de 1,8 na escala Richter, considerado de baixa intensidade. Um dos principais personagens e também delator da Operação Lava Jato, o doleiro Alberto Youssef, confirmou à Polícia Federal em São Paulo que também participou do desvio de dinheiro público das obras do Rodoanel durante os governos do PSDB. Alberto Youssef prestou depoimento aos investigadores da Operação Pedra no Caminho, aqui em São Paulo, há cerca de um mês. O conteúdo que veio à tona agora foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo. O doleiro contou que entre 2012 e 2014 atuou como uma espécie de conta corrente da construtora OAS. Youssef disse que seu contato na empreiteira era o executivo José Ricardo Breguiroli, apontado na investigação como o chefe do pagamento de propina da OAS nas obras do trecho norte do Rodoanel. Segundo o doleiro, José Ricardo o encontrava semanalmente para repassar altas quantias de dinheiro em espécie, que variaram de 150 mil a 2 milhões de reais. O doleiro e seu funcionário Rafael Ângulo Lopes, também delator na Lava Jato, ficavam encarregados de guardar os valores e entregar aos respectivos endereços quando fossem solicitados. No depoimento, ele não citou os nomes das pessoas que recebiam a propina. José Ricardo Breguiroli, que teve o acordo de delação premiada homologado pelo STF, confirmou os repasses em depoimento. A Polícia Federal em São Paulo disse também que fazia entregas de até R$250 mil aos seus superiores na OAS para que eles pagassem propina a agentes públicos. Os nomes não foram divulgados. Ele detalhou como funcionava o Caixa 2 na empreiteira, feito para justificar os pagamentos em dinheiro vivo. Disse que os recursos eram arrecadados a partir de contratos simulados com prestadoras de serviços, que recebiam e depois devolviam o dinheiro. A Operação Pedra no Caminho foi deflagrada pela Lava Jato em São Paulo no final de junho para apurar pagamento de propina, desvios de dinheiro público e fraude nas licitações das obras do trecho norte do Rodoanel, que ainda não ficou pronto. Entre os presos está o ex-presidente da Dersa, Laurence Casagrande Lourenço, que também já foi secretário de Transportes do governo Geraldo Alckmin do PSDB. O trecho recebeu recursos da União, do governo do estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e foi fiscalizado pela Dersa. O TCU estima desvios de R$600 milhões. A Dersa diz que a empresa e o governo do estado são os grandes interessados no andamento da investigação e que todas as suas obras foram licitadas obedecendo à legislação. Foi cremado hoje o corpo do jornalista Cláudio Weber Abramo, um dos maiores especialistas em combate à corrupção do país. Cláudio Weber Abramo tinha 72 anos e morreu ontem à noite em São Paulo de câncer. Ele era vice-presidente do Conselho Deliberativo da ONG Transparência Brasil, que ajudou a fundar. Cláudio era formado em matemática pela USP, mestre em lógica e filosofia da ciência pela Unicamp. Entre os legados do jornalista, que esteve 15 anos à frente da Transparência Brasil, está o projeto Excelências, um banco de dados sobre o histórico da vida pública de parlamentares, com informações como o voto dos congressistas, a presença em sessões, os bens declarados e os processos na justiça. O projeto ganhou o Prêmio ESSO de Jornalismo em 2006. A cada fim de eleição, que se proclamado o resultado, toda a imprensa noticia como é que estão as negociações, que partido vai ficar com que pedaço da administração. Isso aí é uma usina de corrupção. Essa negociação, que é uma compra, o executivo compra partidos, tem a finalidade de evitar que o legislativo fiscalize o executivo. Cláudio Weber Abramo teve importante atuação na aprovação da Lei de Acesso à Informação. A Transparência Brasil e a Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, pressionaram para que o projeto fosse sancionado. O jornalista era filho de Hilde Weber, a primeira chargista da imprensa brasileira.
Hilde também era ilustradora, desenhista, pintora e ceramista e teve papel fundamental na formação de Cláudio Weber Abramo. O pai era o também jornalista Cláudio Abramo, que dirigiu os jornais A Folha e o Estado de São Paulo. Cláudio Weber Abramo deixa mulher, 4 filhos, 1 enteada e 6 netos. Investigado pelo decreto dos portos, o presidente Temer disse hoje ser uma ilusão pensar que o responsável por assinar, redigir e publicar decretos seja apenas ele. Temer afirmou ter prazos curtos para assinar os textos já lidos por diversos setores do governo. Durante a reunião televisionada sobre o decreto de relicitações no Palácio do Planalto, Temer criticou as alegações da Procuradoria-Geral da República de que ele tenha favorecido irregularmente companhias com atividades no Porto de Santos, ao editar o decreto dos portos. Sem citar exatamente por qual decreto está sendo investigado, Temer afirmou que documentos como esses percorrem um longo caminho dentro do governo até chegar às suas mãos. Ele afirmou que em nenhum governo só o presidente é responsável por redigir, assinar e publicar um decreto e que seria inocência acreditar nisso. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Autoconvertido numa espécie de ex-presidente no exercício da presidência, Michel Temer tornou-se um administrador perigoso. Deveria estar fazendo as malas, mas prepara medidas arrojadas. Entre elas, um decreto presidencial sobre a relicitação de concessões de rodovias federais à iniciativa privada. Desde que Temer assumiu o trono em 2016, que seus auxiliares falam sobre a necessidade de repactuar os valores de contratos de concessões assinados na gestão de Dilma Rousseff e resolveram agir agora, no ocaso do governo. A pretexto de assegurar transparência à edição do novo decreto, Temer iniciou a semana com uma reunião espetáculo, transmitida ao vivo pelos canais governamentais. Investigado sob a suspeita de ter trocado propinas pela edição de um outro decreto de interesse de empresas portuárias, Temer disse ter promovido uma reunião aberta em nome da transparência, para evitar acusações de que o governo estaria favorecendo esta ou aquela empresa. Em outubro, depois que forem abertas as urnas, Temer terá de cumprir o ritual da transição de governo. O primeiro ato seria a nomeação de um ministro para comandar esse processo. Entretanto, considerando-se o fato de que o governo Temer é ele próprio uma transição que saiu pelo ladrão, o presidente renderia homenagens ao bom senso se congelasse qualquer ato que envolva negócios na casa dos bilhões. Além de evitar surpresas para o sucessor, é mais civilizado. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o sociólogo Brasílio Salum Júnior sobre as eleições e o cenário político. O presidente do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, Thompson Flores, disse que não pressionou a Polícia Federal para manter o ex-presidente Lula preso depois do plantonista da 8ª turma, Rogério Favretto, conceder liberdade ao petista no começo de julho. A declaração contradiz o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galouro. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galouro, que assumiu o cargo há 5 meses, falou sobre o descumprimento da ordem do desembargador plantonista Rogério Favretto, da 8ª turma, para soltar Lula no dia 8 de julho. Ele afirmou que recebeu uma ligação do desembargador Thompson Flores, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, alegando que não era para a Polícia Federal cumprir a decisão. Hoje, o TRF-4 se manifestou sobre o assunto e disse que o desembargador Thompson Flores, em momento algum, deu ordem por telefone. De acordo com Galouro, ele recebeu ligações também da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que estaria protocolando no Superior Tribunal de Justiça contra a soltura do petista. Galouro deu detalhes ainda sobre a prisão do ex-presidente Lula. Contou que 30 homens do Comando de Operações Táticas estavam prontos para invadir o Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Lá dentro estava o ex-presidente Lula, que permaneceu no local por mais de 24 horas. O diretor-geral da Polícia Federal disse que foi pressionado pelo juiz Sérgio Moro para que o mandado de prisão
contra o ex-presidente Lula fosse cumprido. E afirmou ainda que deu ultimato para que a situação se resolvesse. Após mais de um dia de negociações, garantiu que se Lula não saísse do prédio, eles invadiriam. O petista saiu no fim da tarde do dia 7 de abril, um sábado. Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão no caso do processo do triplex em Guarujá, litoral de São Paulo. Galoro também se manifestou contra a permanência do ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Ele classificou a situação como excepcional e garantiu que nas novas superintendências não haverá custódias. O Partido dos Trabalhadores disse que as declarações de Galoro representam um abuso de autoridade. A legenda pede que a sociedade e as forças democráticas exijam do Conselho Nacional da Justiça, do Ministério da Justiça e do Senado pronunciamentos sobre o assunto. O juiz Sérgio Moro e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ainda não se manifestaram sobre as declarações do diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, admitiu ter recebido 5 milhões de reais, via Caixa 2, de empresário suspeito de compra de votos para que o Rio fosse a sede das Olimpíadas em 2016. Em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, Cabral afirmou que recebeu os valores do empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur. O dinheiro não declarado teria abastecido as campanhas de 2002 e 2010, quando Cabral foi candidato ao Senado e ao governo do Rio, respectivamente. O ex-governador disse que parte desse valor foi usada para financiar outras campanhas políticas. Mas Cabral não especificou quais políticos. Confirmou que o dinheiro foi usado no pagamento de gastos pessoais dele e da família. Rei Arthur era um dos empresários que mais tinha contratos com o governo do MDBista. Réu da Operação Unfair Play, ele está foragido. É suspeito de pagar $1,5 milhão de dólares a um filho de um integrante do Comitê Olímpico Internacional para a escolha do Rio como sede das Olimpíadas em 2016. Preso desde o fim de 2016, já foi condenado a penas que ultrapassam 120 anos de cadeia. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Existem tempos tão duros, confusos e estúpidos que só a arte consegue traduzir. Debate na Band, 3 ou 4 em busca de luz em meio a trevas. Show de hipocrisia, cinismo, ignorância, loucura real e simulada. À mesma hora, no Rio, Gilberto Gil lançava Amigos, Sons e Palavras. Do Canal Brasil, série de conversas de Gil com convidados. A primeira entre Gil e Caetano Veloso. Enquanto patentes disputavam mediocridade no debate, artistas dialogavam sobre arte, morte, beleza, vida e política, ao jeito deles, lúcido, inteligente, belo. Gil lançando também disco, nele o manifesto Ok, 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 profundamente político ao negar a redução da política e tudo mais ao curral binário. Brasil com teto para gastos em saúde, educação e ciência, mas com o judiciário aumentando salários em 16%. Pendurando mais 4 bilhões nas contas. Judiciário com juízes, procuradores, delegados escancarando agir fora da lei, em nome da lei. No Ok, 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 Gil diz sobre o Brasil. Já sei que querem minha opinião, papo reto sobre o que pensei, como interpreto a vil situação. Penúria, fúria, clamor, desencanto. Substantivos duros de roer, enquanto os ratos roem o poder. Os corações da multidão aos prantos. Alguns sugerem que eu saia no grito, outros que me quede quieto e mudo. E eis que alguém me pede, encarne o mito, seja nosso herói, resolva tudo. Resolver tudo no Brasil de 64 mil assassinatos e 60 mil estupros ano passado. Resolver tudo em debates com loucura real ou simulada. Resolver tudo usando a Bíblia para esconder a profunda ignorância. Ignorância e farsa buscam assustar com inexistente comunismo. Comunismo num país com 52 milhões de pobres e 15 milhões de miseráveis. Ridículo. Conversando com Caetano, Gil concluiu o Ok, Ok, Ok. Sei que não dei nenhuma opinião. É que eu pensei, pensei, pensei. Palavras dizem sim, os fatos dizem não. Boa noite. A Justiça mandou prender a cúpula da empreiteira Mendes Júnior.
A ordem de prisão partiu do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e foi expedida pelo juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato. A decisão atinge 3 ex-dirigentes da empresa: Sérgio Cunha Mendes, Rogério Cunha de Oliveira e Alberto Elísio Vilaça Gomes. Eles foram condenados pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. De acordo com os procuradores, a empreiteira pagou cerca de 31 milhões de reais de propina em contratos da Petrobras para a diretoria de abastecimento da estatal. As transações teriam sido feitas através do doleiro Alberto Youssef. A pena de Sérgio Cunha Mendes, que foi vice-presidente da Mendes Júnior, é de 27 anos e 2 meses de prisão. Rogério Cunha foi condenado a 18 anos e 9 meses e Alberto Elísio Vilaça Gomes a 11 anos e 6 meses. Todos foram condenados por Moro e tiveram as penas mantidas pelo TRF-4. No despacho, o juiz afirmou que, se tratando de crimes de gravidade, a execução após a condenação em segunda instância se impõe, sob pena de dar causa a processos sem fim e, na prática, impunidade de sérias condutas criminais. Eles terão 24 horas para se apresentar. Os executivos devem ficar presos no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde estão outros condenados da Lava Jato. Na Espanha, uma plataforma desabou durante um show e deixou 300 pessoas feridas, 5 delas em gravidade. Na madrugada, uma estrutura de madeira com 300 metros quadrados cedeu durante o Festival de Música El Marisquinho, em Vigo, na Galícia. Houve pânico entre as pessoas que assistiam ao show de rap do grupo Rails-B. Muitos menores estavam entre o público. Algumas pessoas caíram no mar quando parte do tablado desabou. Outras ficaram presas sob a plataforma. Ainda não são conhecidas as causas do acidente. As duas Coreias vão se encontrar em setembro para uma reunião de cúpula em Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Os presidentes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte concordaram em se encontrar no próximo mês depois de longas negociações. Hoje, as delegações tiveram uma reunião de alto nível na zona desmilitarizada, que divide as penínsulas. Em abril, os presidentes Moon Jae-in, do Sul, e Kim Jong-un, do Norte, tiveram um primeiro encontro para decidir sobre a visita em Pyongyang. Na ocasião, os dois países, ainda tecnicamente em guerra, se comprometeram a trabalhar pela paz e a desnuclearização da Península da Coreia. É a primeira vez em 10 anos que um presidente da Coreia do Sul vai à capital da Coreia do Norte. A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, pediu a anulação do processo em que é suspeita de chefiar um esquema de corrupção com empreiteiras. Cristina ficou em silêncio durante o depoimento de hoje no Tribunal Federal de Buenos Aires. Num documento escrito entregue ao juiz, ela negou ter recebido propina durante seu governo e o de seu marido. Cristina Kirchner se disse vítima de perseguição e pediu a nulidade do processo. A ex-presidente é acusada de comandar uma associação criminosa formada por funcionários do governo e grandes empresários para desviar dinheiro de obras públicas. E o escândalo de corrupção na Argentina, além do recuo da lira turca, fez o peso despencar, obrigando o Banco Central argentino a elevar a taxa básica de juros de 40% para 45% ao ano. É a 4ª alta consecutiva dos juros, uma tentativa de manter os investidores no país e evitar a saída de dólares, o que pode desvalorizar ainda mais a moeda argentina. Hoje o dólar chegou a valer um pouco mais que 30 pesos. O governo turco faz promessas, mas não consegue conter a desvalorização da lira turca. Todos os mercados do mundo refletem a crise. Com a disparada do dólar na sexta-feira e a alta contínua da moeda americana, os mercados globais estão assustados. Na Europa, vários bancos estão expostos demais no mercado turco. O Banco Central da Turquia anunciou que garantiria liquidez e faria a revisão de algumas políticas para tentar conter a desvalorização da lira turca. Mas, depois do presidente Erdogan criticar a posição dos Estados Unidos diante da crise no país, foi registrada outra baixa da moeda, que hoje caiu mais de 8%, um novo mínimo histórico que passa de 7 liras por dólar. A crise na Turquia continua afetando o valor do dólar aqui no Brasil, que hoje terminou o dia valendo R$ 3,89, com alta de 0,86%. É o terceiro avanço seguido e o maior valor de fechamento desde 5 de julho.
Já a Bolsa de Valores de São Paulo, após 5 baixas seguidas, subiu 1,28%. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Desde sexta-feira, o mercado global está em alerta diante das dificuldades enfrentadas pela Turquia após os Estados Unidos anunciarem a taxação de produtos que importa do país. O impacto mais forte tem sido sobre os países emergentes, que têm fatores de maior vulnerabilidade, como o Brasil, a Argentina, o forte desequilíbrio das contas públicas aqui no Brasil e as incertezas em relação às eleições afetam a avaliação de risco. Quando surge um fato novo que mexe com o fluxo de investimentos, com o comportamento das moedas e das bolsas em todo o mundo, isso provoca uma maior aversão ao risco e o mercado aqui sente uma pressão mais forte. Pressão que só não é mais pesada porque o Brasil tem reservas cambiais elevadas que dão uma certa blindagem na medida em que são uma garantia que o país não vai dar o calote. Reservas que podem ser usadas até intervenções diretas do Banco Central no câmbio, se houver necessidade. Mas o fato é que desde a semana passada o dólar avançou bastante sobre as várias moedas. A Argentina, que pouco tempo atrás já tinha recorrido ao FMI para fazer frente à desvalorização, agora, como nós vimos, elevou os juros para 45% ao ano, mais uma tentativa de proteger a economia. Só que até os países europeus estão sentindo, sim, os reflexos por essa exposição dos bancos da região à dívida da Turquia, que tem o maior déficit nas contas externas do G20. Um forte aquecimento da economia também, combinado com essa desvalorização do câmbio. A lira turca já caiu mais de 40% desde o começo do ano. Vale lembrar que a pressão sobre o mercado cambial e mesmo as bolsas de valores começou meses atrás com a expectativa de alta mais acentuada dos juros nos Estados Unidos, o que também poderia afetar o fluxo de investimentos, além do risco de uma guerra comercial de maiores proporções, com possibilidade de afetar não só o comércio, mas a economia global. A tendência para o mercado aqui ainda é de uma certa acomodação. A alta do dólar já diminuiu bastante hoje durante o dia. O governo na Turquia está tentando gerenciar a situação. Anunciou uma injeção de 6 bilhões de dólares no mercado para garantir mais liquidez para os bancos e reduzir essa pressão cambial. Se espera também que haja algum entendimento com os Estados Unidos e até com o FMI. Agora, não há qualquer segurança quanto a uma acomodação mais duradoura aqui no Brasil, não só pelo ambiente externo, marcado por muitas incertezas, como pelas eleições ainda bem indefinidas. Eleições que vão interferir muito nas expectativas quanto aos rumos da economia. E esses problemas que vêm de fora só aumentam o desafio para o próximo governo. Boa noite. As ações do grupo farmacêutico alemão Bayer, novo proprietário da Monsanto, desvalorizaram mais de 9% na Bolsa de Frankfurt. A queda foi registrada após a fabricante de agrotóxicos Monsanto ser condenada a pagar mais de R$1 bilhão a um americano que teve câncer. O homem afirma que a doença foi causada por herbicidas da empresa que são vendidos aqui no Brasil também. A Monsanto e a Bayer negam que as substâncias sejam cancerígenas e vão recorrer da decisão. Quem para o carro nos estacionamentos de São Paulo, às vezes tem uma surpresa na hora de pagar a conta, né? Poucos sinalizam corretamente o período cobrado e o motorista sai no prejuízo. A placa mostra R$10 para estacionar, mas só embaixo letras bem miúdas informam que o valor só vale até às 18 horas. Nessa aqui também tem pegadinha. Até parece barato, R$6 para estacionar. Mas as letras pequenas mostram que o preço muda com o passar das horas. A velha técnica para tentar atrair o motorista é muito comum e quem não presta atenção é surpreendido na hora de fechar a conta. Normalmente eles colocam o preço de meia hora, quando você entra e descobre o valor da hora, é um absurdo. Normalmente você não enxerga o preço. Você só vê depois que você já parou no estacionamento. Nesta rua, na região da Vila Madalena, na hora do almoço, as placas têm um só preço em letras grandes. Manobristas fazem sinal para atrair clientes. Mas quando nos aproximamos é que vamos entender como funciona o estacionamento, que pode sair mais caro dependendo do período utilizado. É R$10 o período? Meia hora e 20 até as 5 da manhã. 20 direto assim? Até as 5 da manhã. Tá, então se eu ficar uma hora, 10. Isso, aí passou, fica 20. Passou, fica 20. Valeu, obrigada. Oi, R$15 tudo? 15 até as 3 da tarde. Aí se passar, fica R$20, preço único. E quando nem placa tem?
Nesse prédio comercial, o estacionamento não informa o preço. Este outro pratica várias formas de pagamento, nenhuma informada por escrito. Segundo o Procon de São Paulo, os estacionamentos são livres para cobrar pelas horas da maneira que acharem mais adequada. Mas os estabelecimentos precisam informar a política de preços de forma clara e transparente. Números grandes, seguidos de letras bem pequenininhas, ou regras que só são informadas depois que o carro está estacionado, são irregularidades que podem ser denunciadas. O que eles precisam é deixar claro para o cliente quanto estão cobrando quando ele for deixar seu carro no estacionamento. O Procon faz operações para fiscalizar os estacionamentos, que também não podem cobrar a mais caso o cliente perca o comprovante. E são obrigados a se responsabilizar por objetos deixados no veículo. Já roubaram o step do meu carro, já roubaram chave. As coisas que estão dentro do carro, você não tem garantia? Não tem garantia de que você vai chegar e achar de volta. Os pertences que ficam dentro do carro, o estacionamento é responsável. Ele se sentindo prejudicado, achando que não estava honestamente informado, ele reclama no Procon, através do telefone 151 ou do site do Procon. Bom, a última massa polar que passou por aqui diminuiu muito a umidade do ar nos últimos dias. E a semana começou bastante seca, principalmente no interior de São Paulo. E o ar vai continuar seco, viu? Segundo a meteorologia, uma nova frente fria deve passar pelo sudeste e melhorar a umidade, mas isso só entre quarta e quinta-feira. Vamos ver com a Mariana Armentano como fica o tempo amanhã. Essa nova frente fria chega ao sul do Brasil amanhã, mas não provoca chuva significativa não. E pelo país, quem predomina ainda é o tempo seco, com chuvas apenas entre a costa baiana e sergipana e no norte do Brasil. Ao longo da semana teremos na retaguarda dessa frente fria o ar polar derrubando novamente as temperaturas, mas isso só a partir de quarta-feira, viu? Vamos ver como ficam algumas capitais nesta terça? Olha, em Porto Alegre, os termômetros vão ficar entre 12 e 24 graus. A capital paranaense vai ter mínima de 7, máxima de 25. Em BH, a máxima vai aos 27 e no Rio, aos 29. Todas essas capitais com tempo firme amanhã. Em todo o estado de São Paulo, a massa de ar seco também predomina e inibe a formação de nuvens. O sol aparece com força e não há a menor expectativa de chuva. A temperatura entra em elevação, inclusive na faixa leste paulista, onde estava mais friozinho. No interior, a máxima vai aos 29 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga, faz 29 graus à tarde também em Ribeirão Preto, em Franca e em São José do Rio Preto faz 28 e 25 graus em Santos e em Caraguatatuba, no litoral do estado. Aqui na capital, a terça-feira vai ser mais quentinha, mas depois lá vem o frio de novo. Nessa terça teremos mínima de 11 e máxima de 26 graus por aqui. Na quarta, a máxima cai para 18 e o céu já enche de nuvens. E na quinta, com um tempo mais nublado e com chuviscos, os termômetros ficam entre 14 e 19 graus. Na rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro, Santos e Corinthians foram derrotados, enquanto Palmeiras e São Paulo garantiram os 3 pontos e seguem firme na parte de cima ali da tabela, hein? Veja os gols. No estádio Independência, em Belo Horizonte, Elias acertou um belo chute e abriu a contagem para o Atlético Mineiro diante do Santos, 1-0. O empate dos visitantes saiu no primeiro tempo, dos pés de Gabigol, depois de um passe de Bruno Henrique, 1-1. Mas aí brilhou a estrela do atacante Ricardo Oliveira, ex-Santos, que marcou 2 vezes para o time mineiro e garantiu a vitória do Atlético por 3-1. Na Arena Condá, a Chapecoense enfrentou o Corinthians. Marquinhos Gabriel pegou o rebote de Jandrei e fez 1-0 para o time paulista. Depois do intervalo, o goleiro Cássio fez uma lambança, pegou a bola com a mão fora da área. Levou o cartão amarelo e na cobrança da falta, Diego Torres deixou tudo igual, 1-1. Quando a situação parecia resolvida, o meia Dofo completou o chute de Márcio Araújo da direita e decretou a vitória da Chape de virada por 2-1. Na Ilha do Retiro, Diego Souza, ex-atacante do Sport, recebeu de Everton e fez 1-0 para o time paulista.
No segundo tempo, Nenê aproveitou o passe do equatoriano Rojas e ampliou a vantagem São Paulina, 2-0. O Sport descontou com Marlone, cobrando falta que desviou na barreira e matou o goleiro Sidão. Mas o São Paulo marcou o terceiro, com o colombiano Trellis, depois de um lançamento preciso de Hudson do campo da defesa. Com o time reserva, o Palmeiras derrotou o Vasco no Allianz Parque. O único gol da partida foi de Daverson, de cabeça, depois do rebote da bola na trave. Palmeiras, sexto colocado 1, Vasco 0, placar final. Bom, vamos conferir então, falar sobre o São Paulo. Contrariando as expectativas iniciais, o São Paulo, que nos últimos anos tem vivido na parte baixa da tabela, ano passado inclusive esteve seriamente ameaçado pelo rebaixamento, neste ano vai se firmando como forte candidato ao título. Não deixa de ser uma surpresa, afinal, antes de o campeonato começar, o tricolor jamais foi apontado como favorito. O favoritismo pertencia ao Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e Flamengo. Flamengo que se manteve na liderança por 13 rodadas e segue no encalço do líder apenas um pontinho atrás. E o que mudou tanto no São Paulo do ano passado para cá? Primeiro, que o futebol está sendo gerenciado por quem entende do riscado, casos de Raí, Ricardo Rocha e Lugano. Segundo, e talvez o principal fator, a retomada da confiança. Neste caso, o mérito é do técnico uruguaio Diego Aguirre. A fórmula é antiga, mas muito eficiente, embora faça torcer o nariz dos amantes do futebol arte. De início, a ideia é fechar a casinha, como se diz popularmente, se retrancar para não tomar gols e evitar derrotas. Nesta fase é comum uma sequência de empates. Para ter uma ideia, foram 4 nos primeiros 5 jogos do Brasileirão. Depois, já confiante, buscar o gol de forma cirúrgica com base na velocidade dos contra-ataques. E assim, já são 7 vitórias nos últimos 8 jogos do Brasileirão. Nesta altura do campeonato, pouco importa se o futebol é bonito, precisa ser eficiente. E eficiência é o que esse São Paulo tem mostrado. Falta muito campeonato ainda. Porém, se mantiver essa regularidade, não há dúvidas de que a taça, este ano, vai parar no Morumbi. É esperar para ver. Boa noite. Em São Paulo, um grupo de artistas resolveu apostar numa Kombi para levar música de qualidade aos 4 cantos da cidade, no que eles chamam de menor festival de jazz do mundo. O swing e as nuances do jazz parecem combinar muito bem com a cidade. Criado pelos negros no início do século XX, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, o jazz nasce dos improvisos e do jeito quente de tocar nas ruas e calçadas. E se a música é capaz de chegar em todos os lugares, o jazz aqui em São Paulo resolveu chegar de um jeito inusitado, por meio desta Kombi. O motorista é o poeta Giovanni Bafo, idealizador do projeto Jazz na Kombi, que utiliza dos espaços públicos e o transforma em palco musical. Cara, no começo foi no susto mesmo, nós disparamos o projeto no susto, assim, sacou? Porque nós ouvimos jazz, mas não andávamos com músico de jazz, tá uma coisa bem nossa mesmo. O festival de jazz já sou elitista, né? Então com isso nós fomos trazendo, entendendo o público que estavam atingindo e falando, vamos mudar esse público, não é isso que a gente queremos ainda, né? E fomos levando para a praça, ruas, para a zona central mesmo, Engabaú, favela mesmo, comunidade mesmo dura, mesmo assim e tal. É o menor festival de jazz do mundo, pelo menos é o que eles dizem. Desde 2014, mais de 60 bandas já tocaram em frente à Kombi. Descobrimos uma praça legal, de repente dá para fazer, quando tá passando na rua, que praça legal, vamos fazer. Fazemos. Muitos têm surpresa, mas como a gente chamamos pela página, assim, acaba que vem gente que gosta de jazz já e tal. E outras pessoas que entram na onda, porque a galera já tá dançando, a galera fica na bagunça e depois começa a entrar, entender a onda, pesquisar em casa. Mas o festival mesmo é uma coisa ecumênica, vamos dizer assim. Todo mundo chega, todo mundo dança, todo mundo curte. A Kombi leva o jazz para vários bairros da cidade, principalmente os mais afastados e periféricos. Geralmente são parcerias com os centros culturais e com os próprios moradores, como aqui na Vila Gomes, na zona oeste de São Paulo. É o som instrumental em contato com a quebrada. Forte aqui hoje da periferia é a ostentação, então a gente está lutando contra esse novo conceito da ostentação e trazendo umas músicas mais periféricas realmente, o verdadeiro funk, para as molecadas e mostrar para eles também que existe outra cultura com músicas. E o que eles
vocês acham? Então, agora estão começando a vir, estão começando a entender também que não existe só baixarias em cima de música, também existe cultura, estão encostando mais agora para estar o jazz. Desde 2013, a Lei do Artista de Rua protege e regulamenta as apresentações em São Paulo, difundindo muitos trabalhos artísticos pela capital. E é na rua que o jazz se torna mais acessível e se mantém vivo. É uma questão de transformação importante para a gente, né? De levar o jazz como uma música assim, que não é um bicho de sete cabeças, né? Uma música que o pessoal curte. Então nós músicos temos essa questão de, queremos que as pessoas ouçam. E quanto mais pessoas, melhor. Crianças, sabe? Então, você tá na rua, você tá andando aqui, você vai ouvir, sabe? Uma coisa que tá solta. Um gênero musical difícil de definir, mas fácil de sentir. A proposta que atrai mesmo, tá na rua, né? É uma música boa e para todos, gratuito, né? Na faixa. BNDES tem o maior lucro para o primeiro semestre desde 2014. Resultado de intermediação financeira e vendas de ações em poder do BNDES Par, o braço de participações. O lucro acumulado este ano foi de 4 bilhões e 760 milhões de reais. 253% a mais que o mesmo período de 2017. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social fechou o segundo trimestre com lucro de quase 2 bilhões e 700 milhões de reais. A alta foi de 177,5% em relação ao ano passado. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista o sociólogo Brasílio Salum Júnior sobre as eleições de outubro. Até já. Tem gente que fala na Folha que ele comandou um grande esquema de corrupção no país, que ele é o maior bandido da República e que um condenado não pode concorrer à eleição. Também tem gente que fala na Folha que ele foi de longe o melhor presidente do Brasil, que ele é inocente e que a eleição sem ele é fraude. Você lê todo tipo de opinião na Folha, mas nas reportagens só publicamos aquilo que aconteceu. Folha, aberta opiniões, fechada com os fatos. A TV Gazeta está por toda parte. Oi, eu tô de férias aqui em Santa Catarina e eu fico ligado no jornalismo da Gazeta pelo meu celular. Em qualquer lugar do mundo, você pode acompanhar a nossa programação ao vivo. Aqui em Portugal, onde eu moro, eu assisto a TV Gazeta no meu tablet. Basta acessar pelo site ou no aplicativo, conectar e aproveitar. A gente mora aqui no Japão e assiste a TV Gazeta pela internet. Gazeta! TV Gazeta, em qualquer lugar, um só canal. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Eles eternizaram grandes histórias. Eles imortalizaram atores e atrizes. Eles serviram de inspiração para milhares de novos cineastas. E ficaram para sempre na história do cinema. Chegou a coleção Folha Grandes Diretores no Cinema. São 30 filmes de Hitchcock, Truffaut, Fellini e muitos outros em livros DVDs por apenas R$19,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Todo domingo nas bancas. Colecione. A todo momento, uma nova informação. A todo momento, um novo questionamento. O que realmente é relevante? Escolha as notícias certeiras. Escolha o Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. O juiz Sérgio Moro aceitou denúncia e transformou o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, em réu.
O Ministério Público chegou a denunciar Antônio Palocci, que também comandou a economia brasileira, mas Moro rejeitou a acusação por falta de provas. Os dois foram acusados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, eles estariam envolvidos em atos ilícitos e que resultaram na medida provisória da crise, que beneficiou diretamente empresas do grupo Odebrecht, entre elas a Braskem. É a primeira vez que Mantega vai responder à ação penal no Paraná. Ele já é réu na Justiça Federal, no Distrito Federal, na Operação Zelotes. Palocci está preso em Curitiba e na Lava Jato foi condenado a 12 anos de cadeia. Recentemente, ele fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Até agora, 6 candidatos à presidência da República registraram as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. Já entregaram a documentação necessária. Guilherme Boulos, do PSOL, Vera Lúcia, do PSTU, Cabo Daciolo, do Patriotas, Geraldo Alckmin, do PSDB, Ciro Gomes, do PDT e João Amoedo, do Novo. O prazo para fazer o registro acaba às 7 da noite de quarta-feira. No total, 14 candidatos foram aprovados nas convenções partidárias, mas Manuela Dávila, do PCdoB, deve desistir para concorrer como vice na chapa do PT. O TSE tem até o dia 17 de setembro para fazer a análise inicial dos registros. Uma análise do cenário político eleitoral na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. A entrevista foi gravada. Quem analisa é o cientista político Brasílio Salum Júnior, professor titular do Departamento de Sociologia da USP. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, professor, chama a atenção o número de candidatas a vice nos cargos majoritários de mulheres, né? Nós temos aí, para a presidência da República, já temos 4 mulheres candidatas a vice. No seu entender, os partidos estão convidando as mulheres, porque reconhecem nelas uma capacidade, pelo seu valor de pessoa, por sua liderança política, ou pela conveniência que uma figura feminina faz numa chapa, quando o cabeça de chapa é um homem, pelo fato de atrair possibilidade de atrair o eleitorado feminino, ou ainda pelos 30% da nova lei eleitoral, daqueles bilhões do fundo eleitoral. Como é que o senhor avalia? Tem avanço aí ou é mesmo uma questão oportunista de conveniência? Eu acho que tem avanço. Eu acho que não haveria esse convite caso não houvesse um processo de afirmação feminina que vem ao longo dos anos, né? Não é de agora, mas em decênios e que ocorre o processo. Eu acho que o que está ocorrendo agora tem com pano de fundo, claro que tem as questões de oportunidade, de recursos, etc., etc. Mas se não houvesse justamente essa afirmação de gênero, né, nos últimos anos, eu acho que isso não ocorreria. Mesmo com toda a conveniência que a coisa pudesse trazer? Claro que é conveniente, mas a conveniência tem como fundo a afirmação. Senão não seria conveniente. Antes, né? Assim. Antes assim. Bom, agora, professor, passaram as convenções, já estão formalizadas as candidaturas e os candidatos já estão aí, aqueles que foram formalizados, já não mudou muito o quadro, né? Não mudou muito e eles já estão definindo um perfil através das entrevistas, dos programas que eles têm participado, da visibilidade que já vem tendo desde que eram pré-candidatos. Mas eu observo, e no debate mesmo, no primeiro debate lá da Band, assim, alguma surpresa, né? No jeitão, na mudança do perfil. Havia uma expectativa que um candidato pudesse ser mais truculento, quem vinha sendo o jeitão dele, de repente estava ali todo manso, todo calmo. Outro também que possa ter assim, muita incontinência verbal, havia uma expectativa que assim fosse, que nada. Era doce de coco. Então, a gente viu que tem todo um trabalho, né, de marketing político para a performance dos candidatos, num espetáculo como é um debate. Exatamente. Eu quero saber, para o eleitor, existe essa percepção? O eleitor percebe, mas como é que é? Quem que é esse que está aí? Não é aquele que eu estava vendo até agora.
Dá para mudar o perfil e ser persuasivo e convencer o eleitor? Ou parece tudo um teatro? Eu tenho a impressão que esse primeiro debate foi um debate muito de teste, de sondagem, inclusive do eleitorado. Acho que deve estar muita gente fazendo pesquisa aí para identificar como o seu candidato foi naquele padrão, né? Como que ele se comportou, se aquilo foi agradável, não foi agradável, é aceitável, não é aceitável, etc. Né? Bom, vamos ver como é que eles chegarão no debate. No próximo debate. Não, no promovido aqui pela Exatamente. TV Gazeta para presidente da República no dia 9 de setembro, um Maravilha. domingo, e depois das 6 da tarde, quer dizer, no horário popular. Aí eles já estão... Né, já tiveram alguma experiência, a campanha já no ar, então ali já vai estar mais definido quem é quem, o que pensa e o nível de coerência. Hoje que realmente o primeiro debate não... Ok. Agora, tem uma outra questão, professor. Vários candidatos têm se vangloriado de que não fazem composição política. Tipo, não me vendo. Né? Não faço. E é muito curioso, assim, né? Principalmente nessa questão que buscavam o apoio do tal do Centrão, que quem acabou levando foi o Geraldo Alckmin, mas esse pessoal do Centrão, olha, que conversou com muitos dos candidatos e no fim fizeram a opção deles, tudo bem, mas quando o candidato diz que ele não faz concessão, que ele não vai se submeter a exigências de partido, não faz aliança a qualquer preço, etc., etc., a minha indagação, o eleitor acredita que o candidato à presidência ou ao governo do Estado, ao chefe do Executivo, que ele possa governar sozinho e independente do Legislativo? Essa história de não faço acordo com A, com B, com C, etc., isso não é um pouco conversa para boi dormir. Na verdade, qualquer um que for eleito presidente terá que fazer acordo, convencer os partidos que estão lá no Congresso a votarem na direção que ele deseja, etc., fazer concessões. Não há outra alternativa, né? O que não é um mal, né? A negociação, ela pode ser legítima da mesma forma que ela pode ser corrupta. É como diz alguém, quer dizer, no caso o Alckmin, conseguiu a aliança antes, os outros, se elegerem, vão ter que conseguir depois. Não há alternativa, né? Então, acho que, vamos dizer assim, não dá para a gente transformar uma conquista numa derrota. Na verdade, o ex-governador conquistou, né, tais ou quais partidos, e isso para ele é um ativo, né, para governar, isso não tenho dúvida. A última questão, professor, é a seguinte: é muito grande a ansiedade para o início do horário eleitoral na TV. E também a busca dos candidatos para as alianças para ganhar tempo na TV. E já com um objetivo imediato, né, na campanha. A gente pode dizer, já pode apontar com segurança qual veículo é o mais interessante para a garantia de uma visibilidade produtiva para o candidato? É a campanha eleitoral na TV, é a do rádio, ou no mundo virtual, a interlocução das redes sociais? Já temos uma avaliação segura ou está tudo isso ainda na base de ensaio e erro? Eu tenho a impressão que ainda a televisão e o rádio vão ter ainda um papel forte. Que sempre tiveram. Sempre tiveram. Não digo que seja exatamente o sempre como tiveram, porque antes não havia internet. Não havia divisão. Não havia divisão. Mas eu tenho a impressão ainda que a preponderância vai estar ainda com televisão e rádio. Mas isso é uma impressão. Quem tem mais tempo necessariamente não é o que leva vantagem. Não, depende. Porque pode ser contraproducente. Depende se souber ou não usar, né? Aliás, essa é a questão chave do Alckmin. Ele vai ter bastante tempo, mas vai ter que saber usar. Senão ninguém vai aguentar depois no final da campanha. O risco da fadiga. Exatamente. Professor, muito obrigada, viu, por sua conversa, por seus esclarecimentos. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite a você. Obrigado pelo convite.
O Ministério Público Federal pediu hoje a condenação do senador cassado Delcídio Amaral, que era do PT, do pecuarista José Carlos Bunlai e de outros 3 investigados. A ação é um recurso a uma decisão da Justiça Federal que absolveu, no mês passado, os envolvidos na suposta tentativa de Delcídio de comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Delcídio acusou o ex-presidente Lula de liderar a compra do silêncio de Cerveró. Por falta de provas, o petista foi absolvido dessa acusação. Agora, o Ministério Público Federal quer que a Justiça reconsidere a decisão de absolver os outros envolvidos e pede que Delcídio seja condenado pelos crimes de obstrução, de investigação e organização criminosa. Termina hoje o mandato do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele ficou 6 meses no comando do TSE. Amanhã toma posse a ministra Rosa Weber, que deve ficar no cargo até 2020. Além da ministra, também vão tomar posse os ministros Luiz Roberto Barroso, do STF, como vice-presidente do TSE, e Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, como corregedor-geral da Justiça Eleitoral. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Doleiro delator revela pagamentos de empreiteira OAS em São Paulo. Youssef depôs no inquérito das propinas no Rodoanel durante o governo Alckmin. Sérgio Cabral admite ter recebido 5 milhões de reais de empresário. O ex-governador do Rio, que está preso, alega que foi caixa 2 de campanha. A Polícia Federal poderá investigar o assassinato da vereadora Marielle no Rio. Ministro Jungmann diz que a equipe está pronta. O crime ocorreu há 5 meses. Presidente do Tribunal Regional contesta o diretor da Polícia Federal e nega pressão no dia da turbulência causada pela ordem para soltar Lula. Mais de 1 tonelada de cocaína apreendida em navio no Porto de Santos. Piratas invadiram o barco de madrugada, fugiram e ainda há muito mistério no caso. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Conheça as diferenças entre o colesterol bom e ruim no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.